Imagina-se a vastidão do universo, onde estrelas brilham como joias no manto da noite. A origem do cosmos sempre intrigou a mente humana. Mas há uma questão ainda mais profunda: a origem de Deus. Este é o maior mistério que podemos contemplar. Nas histórias bíblicas, encontramos ecos dessa busca incessante pela verdade. Cada história bíblica nos ensina algo novo, desvendando fragmentos do grande enigma divino. Pensar sobre a origem de Deus nos leva a desafiar as fronteiras entre ciência e fé. A física nos oferece teorias, mas são os ensinamentos bíblicos que trazem conforto ao espírito. A jornada pelo conhecimento divino é uma mistura de fascínio e reverência. Prepare-se para uma incrível descoberta, onde a escuridão primitiva e a luz divina se encontram. Antes do início dos tempos, quando as águas primordiais cobriam tudo, havia apenas a escuridão profunda. E no meio dessa vastidão, existia uma presença singular: Deus. Ele não apenas observava, mas era a essência viva que permeava todo aquele caos. Na Bíblia, essa cena é descrita com uma força poética que nos transporta para aquele momento de silêncio absoluto, onde a única constante era a presença divina. Então, Deus proclamou: faça-se a luz. E, como um raio rompendo a noite, a luz surgiu, separando a escuridão e dando início à ordem. Este momento, capturado nas histórias bíblicas, nos mostra o imenso poder e a majestade de Deus. Cada palavra nas Escrituras ecoa esse poder, revelando a harmonia que ele trouxe ao caos. É um ensinamento bíblico que nos lembra da capacidade de transformar a escuridão em luz. Um exemplo prático de renovação e esperança. Para muitos, meditar sobre essas passagens pode trazer um profundo senso de paz e clareza. Imagine, em um momento de quietude, refletir sobre a criação da luz, sentir a conexão com essa força primordial que tudo criou. As histórias bíblicas servem como guias, oferecendo-nos exemplos de como encontrar a luz em nossos próprios momentos de escuridão. A história da Bíblia nos ensina que, mesmo no caos, há uma ordem esperando para ser revelada. Ao contemplarmos essa presença divina nas trevas primordiais, somos convidados a ver além do que é visível. Somos chamados a reconhecer a mão de Deus em cada aspecto da criação, a encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Desde tempos imemoriais, os teólogos têm se debruçado sobre a questão da origem de Deus. Antes dos céus e da terra tomarem forma, já existia Deus, soberano e majestoso em sua infinidade. Nas páginas da Bíblia, encontramos descrições que ressaltam essa eternidade divina, destacando a separação da luz das sombras e a imposição da ordem ao caos. Estes ensinamentos bíblicos oferecem um vislumbre da grandiosidade de um ser que existia antes do tempo. A harmonia trazida por Deus ao universo é uma demonstração clara de seu poder e sabedoria. Ao separar a luz das sombras, ele não apenas criou o dia e a noite, mas estabeleceu um princípio de ordem que permeia toda a criação. A história da Bíblia está repleta de tais momentos, onde o caos é transformado em beleza e harmonia. Estes momentos servem como lembretes poderosos de que, independentemente do desespero que possamos sentir, há sempre uma força superior guiando-nos para a ordem. Discutir a origem de Deus é embarcar em uma jornada filosófica rigorosa. Muitos acreditam que Deus criou a Terra em 6 dias, uma narrativa que desafia nossa compreensão moderna. No entanto, esses relatos bíblicos não são meramente contos antigos, mas sim ensinamentos que carregam verdades profundas. A Bíblia nos convida a olhar além do superficial e explorar as camadas de significado que residem em cada história bíblica. Entender a procedência de Deus é uma tarefa que vai além da lógica humana. Como pode um ser eterno ter uma origem? Esta questão nos leva a refletir sobre a natureza do próprio tempo e existência. A história da Bíblia nos oferece uma perspectiva única, onde a fé e a razão coexistem. Em muitas tradições religiosas, a criação da Terra em 6 dias é um pilar fundamental.
Esse relato, encontrado nas primeiras páginas da Bíblia, levanta profundas questões teológicas sobre a procedência de Deus. Se ele criou tudo, quem o criou? Essa indagação filosófica nos leva a explorar os limites do nosso entendimento e a desafiar nossa própria percepção da realidade. Os ensinamentos bíblicos frequentemente nos lembram que há mistérios além da nossa compreensão. Adotar uma postura filosófica rigorosa nos força a questionar a essência do divino. A procedência de Deus é uma questão que ecoa através dos tempos, desafiando teólogos e pensadores a buscar respostas além do óbvio. A história da Bíblia é repleta de tentativas de compreender essa origem, mas talvez o verdadeiro propósito desses relatos seja nos guiar em uma jornada de fé e reflexão. Ao meditar sobre essas questões, encontramos uma conexão mais profunda com o divino. Além da narrativa dos 6 dias, a Bíblia apresenta uma série de ensinamentos que nos convidam a refletir sobre a atuação de uma entidade espiritual em um cosmos material. Como pode um ser espiritual influenciar o mundo físico? Este é um mistério que transcende a lógica, mas que é central para a nossa fé. À medida que exploramos a teologia da procedência de Deus, somos constantemente lembrados da complexidade desse mistério. A pergunta: quem criou Deus? É talvez uma das mais provocativas da teologia. Ao longo das histórias bíblicas, vemos a tentativa de desvendar esse mistério, mas a resposta parece sempre escapar de nosso alcance. Os ensinamentos bíblicos frequentemente nos levam a contemplar o infinito, onde Deus é visto como o começo e o fim de tudo. A Bíblia, em sua sabedoria, nos desafia a aceitar que algumas respostas podem estar além da compreensão humana. A noção de um Deus criado suscita uma série de questionamentos intermináveis. Se Deus foi criado, então quem criou o Criador de Deus? E quem criou o Criador do Criador? Essa sequência de perguntas nos leva a um ciclo infinito, que só pode ser interrompido pela aceitação de que Deus, em sua essência, é eterno e não criado. As histórias bíblicas reforçam essa ideia, oferecendo uma visão de um ser supremo que sempre existiu, independentemente do tempo ou espaço. Para muitos, essas reflexões podem parecer abstratas, mas elas têm implicações práticas em nossa fé e vida diária. A crença em um Deus eterno e imutável nos dá uma âncora em tempos de incerteza. Nos momentos de dúvida, lembrar dos ensinamentos bíblicos sobre a eternidade de Deus pode trazer conforto e estabilidade. A Bíblia nos ensina a confiar em algo maior do que nós mesmos, algo que está além das flutuações do mundo material. A busca por entender quem criou Deus nos instiga a explorar as profundezas da filosofia e da espiritualidade. Ao nos depararmos com essa questão, somos convidados a expandir nossa mente e coração, abrindo-nos para a possibilidade de que há mistérios que talvez nunca possamos resolver por completo. A ideia de eternidade é uma das mais fascinantes e desafiadoras presentes nas histórias bíblicas. Imagine algo que sempre existiu, sem início e sem fim. Essa noção de uma existência eterna está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos, onde Deus é descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. A Bíblia nos convida a contemplar essa eternidade, nos fazendo perceber a grandiosidade de um ser que transcende o tempo. A criação espontânea, por outro lado, nos leva a refletir sobre o surgimento de algo a partir do nada. No relato bíblico, Deus cria o universo com um simples comando: faça-se a luz. Esse momento de criação espontânea é um dos pilares da fé, demonstrando o poder absoluto de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nos deixa a pergunta: se nada pode surgir do nada, então Deus deve ser eterno e sempre presente. As histórias bíblicas nos lembram dessa verdade, reforçando a ideia de uma existência que não tem começo nem fim. Para muitos, aceitar a eternidade de algo é desafiador, mas é uma premissa crucial para decifrar o mistério da criação. A história da Bíblia está repleta de exemplos que nos ajudam a compreender essa ideia. Por exemplo,
O conceito de vida eterna prometida aos fiéis é um reflexo da natureza eterna de Deus. Esses ensinamentos bíblicos não apenas enriquecem nossa compreensão espiritual, mas também nos oferecem esperança e propósito. À medida que ponderamos sobre a eternidade e a criação espontânea, somos levados a uma dedução impactante. Algo ou alguém deve ser eterno. O universo está em constante transformação, uma realidade que tanto a ciência quanto os ensinamentos bíblicos reconhecem. A teoria do Big Bang, amplamente aceita na comunidade científica, sugere que o cosmos que conhecemos teve um início explosivo e está se expandindo desde então. Essa ideia de um universo em expansão encontra eco nas histórias bíblicas, que nos falam de um Deus dinâmico, sempre em ação, moldando e remodelando a criação. A lei da termodinâmica nos ensina que a energia se degrada com o tempo, uma observação que também pode ser encontrada nas Escrituras. As estrelas perdem sua força e a expansão do universo acelera, estendendo-se além do que podemos compreender. Na Bíblia, encontramos passagens que falam do envelhecimento do universo, reforçando a ideia de que nada no mundo físico é eterno. Os ensinamentos bíblicos, assim como a ciência, nos lembram da impermanência das coisas materiais. Refletir sobre a transformação constante do universo pode nos ajudar a compreender melhor nossa própria vida e existência. As histórias bíblicas nos mostram que, mesmo em meio à mudança e à transitoriedade, há uma constante: Deus. Ele é a âncora que permanece firme, independentemente das flutuações do cosmos. Meditar sobre essas passagens pode trazer uma sensação de paz e segurança, lembrando-nos de que, apesar das mudanças, há um propósito e uma ordem divina subjacente. A essência da causa original é um mistério que desafia a mente humana e se encontra no coração das histórias bíblicas. Imagine algo tão fundamental que está além de nossa compreensão, algo que sempre existiu e que é a origem de tudo. Nos ensinamentos bíblicos, Deus é essa causa original, a força primordial que deu início a tudo. A Bíblia nos convida a explorar essa profundidade, revelando um ser que transcende todas as limitações do tempo e do espaço. Investigar a causa original é como desvendar um enigma que ultrapassa o universo material. Na história da Bíblia, vemos Deus trazendo ordem ao caos, criando harmonia a partir da desordem. Este ato de criação nos mostra um ser que não apenas iniciou o universo, mas que continua a sustentá-lo. A contemplação dessas passagens pode inspirar-nos a ver o mundo com novos olhos, reconhecendo a presença divina em cada detalhe da criação. A concepção de uma existência eterna é crucial para entender a causa original. Se aceitarmos que algo deve ser eterno, então a Bíblia nos guia para compreender que esse algo é Deus. As histórias bíblicas nos ensinam que Deus é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Meditar sobre essa eternidade pode trazer uma nova perspectiva para a nossa vida, ajudando-nos a encontrar paz e propósito em um mundo em constante mudança. A vida é um mosaico de momentos transitórios, e a Bíblia nos ensina que tudo ao nosso redor é efêmero. Objetos que hoje parecem sólidos e permanentes, um dia foram meras possibilidades, esperando para tomar forma. Esta compreensão de contingência está profundamente enraizada nas histórias bíblicas, onde vemos a fragilidade e a temporariedade da criação. Cada ensinamento bíblico nos convida a refletir sobre a transitoriedade da vida e a buscar o eterno em meio ao passageiro. Ao contemplar a existência efêmera, somos lembrados de que até mesmo as montanhas mais robustas e os mares mais vastos estão sujeitos ao desgaste do tempo. Na história da Bíblia, Deus é a constante em meio a essa impermanência. Ele é o Criador que transcende a existência contingente, oferecendo-nos um ponto de referência eterno. Meditar sobre essa verdade pode nos ajudar a encontrar estabilidade em nossas próprias vidas, reconhecendo a mão divina em todas as coisas. Aceitar a existência de algo fundamental, algo que justifique a própria existência, é um passo crucial para entender a contingência. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos que ilustram essa verdade.
Por exemplo, a história de Jó nos mostra como, mesmo em meio ao sofrimento e à perda, a presença de Deus oferece um sentido profundo e duradouro. Os ensinamentos bíblicos nos lembram de que, por trás de cada evento transitório, há um propósito divino. À medida que exploramos a contingência e a existência efêmera, somos levados a considerar a eternidade de Deus. As tradições religiosas ao redor do mundo, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, concordam em um ponto crucial: Deus é eterno. Desde os tempos antigos, essas crenças têm oferecido uma visão de um ser supremo que transcende o tempo e o espaço. A Bíblia, com suas histórias ricas e profundas, reforça essa ideia de eternidade, mostrando Deus como o início e o fim de todas as coisas. Esse conceito é essencial para nossa compreensão de sua natureza e de nossa própria existência. O debate sobre a criação e o conceito de Deus eterno tem sido uma constante ao longo da história. Filósofos e teólogos têm se dedicado a explorar essa questão, buscando entender como algo pode existir sem um começo. Nos ensinamentos bíblicos, encontramos passagens que falam de Deus como o Criador não criado, uma entidade que sempre foi e sempre será. Essa perspectiva nos oferece uma base sólida para a nossa fé, proporcionando um senso de segurança em um mundo em constante mudança. Refletir sobre a eternidade de Deus nos permite ver a vida de uma maneira diferente. As histórias bíblicas nos mostram que, apesar da transitoriedade de tudo ao nosso redor, há uma constante imutável. Deus é a rocha em que podemos nos apoiar, o farol que guia nosso caminho. Meditar sobre essas verdades pode nos ajudar a encontrar paz e propósito, mesmo nas tempestades mais turbulentas da vida. A concordância entre as tradições religiosas sobre a eternidade de Deus nos dá uma visão unificada da divindade. A Trindade é um dos mistérios mais profundos e fascinantes da teologia cristã. A ideia de que Deus é um só, mas se manifesta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma verdade que desafia nossa compreensão. No Evangelho de João, encontramos a poderosa frase: "No princípio era o Verbo". Este Verbo, que é Cristo, existia com Deus desde o início e é, de fato, Deus. As histórias bíblicas estão repletas de referências à Trindade, mostrando-nos um Deus que é complexo e profundamente relacional. Refletir sobre a criação do Verbo é contemplar o papel de Cristo na obra da criação. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este ensinamento bíblico sublinha a centralidade de Cristo na narrativa da criação, destacando sua divindade e poder. Meditar sobre essa verdade pode enriquecer nossa fé, ajudando-nos a reconhecer a presença de Cristo em todas as coisas, desde o menor átomo até as galáxias mais distantes. A filosofia grega também contribui para a nossa compreensão da Trindade e do Verbo. Os gregos antigos distinguiam entre o que é criado e o que existe por si só. Este conceito filosófico é refletido nas histórias bíblicas, onde vemos Deus como o Criador eterno e autoexistente. Essas ideias nos convidam a explorar a relação entre a filosofia e a teologia, descobrindo como ambas podem nos ajudar a entender melhor os ensinamentos bíblicos e a natureza de Deus. À medida que aprofundamos nosso entendimento da Trindade e da criação do Verbo, somos chamados a expandir nossa visão de Deus e de sua obra no mundo. Os diálogos entre ciência e fé são um terreno fértil para reflexões profundas. A Trindade, por exemplo, tem sido objeto de inúmeras discussões entre teólogos e cientistas. Como pode Jesus ser simultaneamente divino e humano? Essa pergunta foi feita por um físico a um teólogo, iniciando uma reflexão sobre a natureza da consciência e da energia. Nos ensinamentos bíblicos, vemos a união do divino com o humano em Cristo, um mistério que desafia a lógica, mas que está no coração da fé cristã. Comparar a Trindade com conceitos científicos, como a energia, pode parecer inusitado, mas é uma analogia que ajuda a ilustrar verdades profundas. O físico admitiu que, embora possa medir a energia,
não compreende sua essência. Da mesma forma, podemos não compreender completamente a natureza de Deus, mas ainda assim podemos acreditar nele e na sua obra. As histórias bíblicas nos oferecem inúmeros exemplos de fé que transcende o entendimento, convidando-nos a confiar em algo maior do que nossa compreensão limitada. Esses diálogos científicos e filosóficos nos lembram que a busca pelo conhecimento é um caminho compartilhado. Tanto a ciência quanto a fé procuram entender a verdade, embora por diferentes meios. Os ensinamentos bíblicos nos encorajam a buscar sabedoria e a questionar, enquanto nos mantemos firmes na fé. É essa tensão entre o saber e o crer que enriquece nossa jornada espiritual e intelectual, nos permitindo crescer em entendimento e devoção. A noção de Deus como um ser eterno e atemporal é central nos ensinamentos bíblicos. Ele é descrito como o Alfa e o Ômega, sem início nem fim. Este conceito desafia a lógica humana, mas é fundamental para a fé cristã. Nas histórias bíblicas, encontramos múltiplas referências a essa eternidade divina, ressaltando que Deus sempre existiu e sempre existirá. A Bíblia nos convida a aceitar essa verdade com humildade e reverência, reconhecendo a limitação do nosso entendimento. Os pensadores ateus, por outro lado, frequentemente questionam a ideia de um ser eterno. Eles argumentam que tudo deve ter uma causa e que a existência de um Deus eterno viola esse princípio. No entanto, até mesmo alguns filósofos ateus admitem a existência de verdades eternas, como os números ou leis matemáticas, que não exigem uma causa. Os ensinamentos bíblicos respondem a esses argumentos, apresentando Deus como a única entidade autoexistente, a causa primária de tudo o que existe. Refletir sobre a eternidade de Deus pode nos proporcionar uma sensação de segurança e estabilidade. Em um mundo onde tudo está em constante mudança, a ideia de um ser imutável e eterno é reconfortante. A história da Bíblia nos oferece exemplos de como essa eternidade divina se manifesta na vida cotidiana. Meditar sobre essas passagens pode fortalecer nossa fé e nos ajudar a enfrentar as incertezas da vida com mais confiança. Enquanto exploramos os argumentos ateístas e as alternativas filosóficas, somos desafiados a aprofundar nossa compreensão de Deus. A Bíblia, com sua sabedoria ancestral, nos guia nessa jornada, oferecendo respostas e insights que transcendem a lógica humana. E assim, nos preparamos para investigar as perspectivas cristãs e ateístas sobre o Criador não criado, buscando uma visão mais completa e equilibrada da existência e da criação. As perspectivas sobre a origem do universo variam amplamente entre cristãos e ateus. Para os cristãos, Deus é o Criador não criado, uma entidade eterna que deu origem a tudo sem precisar de uma causa. Os ensinamentos bíblicos reforçam essa crença, destacando que Deus está além do tempo e do espaço. Ele é a causa primeira, o fundamento de toda a existência. As histórias bíblicas nos lembram constantemente dessa verdade, proporcionando uma base sólida para a fé. Por outro lado, muitos ateus propõem alternativas que excluem a necessidade de um Criador divino. Teorias como a do gerador de multiversos ou a do campo quântico, que gera universos espontaneamente, são algumas das explicações oferecidas. Essas teorias sugerem que o universo poderia ter surgido sem a intervenção de um ser supremo. No entanto, os ensinamentos bíblicos argumentam que algo eterno e autoexistente deve ser a origem de tudo, pois nada pode surgir do absoluto nada. Para muitos, essas perspectivas divergentes podem ser uma fonte de conflito interno e questionamento. A Bíblia nos ensina a buscar a verdade com fé e razão, encorajando-nos a explorar as evidências e a refletir sobre as grandes questões da existência. As histórias bíblicas oferecem um contraponto às teorias científicas, convidando-nos a considerar a possibilidade de uma causa divina que transcende nossa compreensão. Meditar sobre esses ensinamentos pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre a fé e a razão. À medida que avançamos nessa jornada de exploração, somos chamados a respeitar as diferentes perspectivas e a buscar um entendimento mais profundo.
No coração da criação, encontramos a interligação inseparável do tempo, espaço e matéria. Este continuum é uma das maravilhas descritas nas histórias bíblicas, onde Deus cria o universo em uma dança harmoniosa desses três elementos. No princípio, como relatado na Bíblia, Deus trouxe tudo à existência simultaneamente, estabelecendo as fundações do cosmos. Esses ensinamentos bíblicos nos mostram um Deus que não apenas criou, mas que continua a sustentar e a interagir com sua criação. A criação simultânea de tempo, espaço e matéria é um conceito que desafia nossa compreensão, mas é essencial para entender a grandiosidade da obra divina. Imagine um universo onde esses três elementos surgem juntos, cada um dependendo do outro para existir. Na Bíblia, a criação dos céus e da terra simboliza essa interdependência, reforçando a ideia de que nada no cosmos está isolado. Meditar sobre essa interligação pode nos ajudar a ver o mundo de uma maneira mais integrada e harmoniosa. Para muitos, essas reflexões são mais do que meras teorias. Elas têm implicações práticas em nossa vida cotidiana. Os ensinamentos bíblicos nos encorajam a reconhecer a presença de Deus em todas as coisas, desde os momentos mais insignificantes até os eventos cósmicos. Ver a vida através desse prisma pode nos trazer uma maior conexão com o divino, ajudando-nos a viver de maneira mais plena e consciente. A história da Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de como essa conexão pode ser vivida. À medida que continuamos nossa jornada de descoberta, somos chamados a aprofundar nossa compreensão da criação divina. A Bíblia, com sua narrativa rica e detalhada, nos guia através das complexidades do tempo, espaço e matéria, mostrando-nos a mão de Deus em cada aspecto da existência. A criação instantânea é um dos conceitos mais surpreendentes e maravilhosos encontrados nas histórias bíblicas. Em apenas um momento, Deus trouxe à existência o tempo, o espaço e a matéria. No princípio, Deus criou os céus e a terra, diz a Bíblia, encapsulando a origem do universo em 10 palavras poderosas. Esse ato de criação instantânea revela a trindade fundamental do universo: tempo, espaço e matéria, todos surgindo simultaneamente sob a vontade divina. O tempo, com seu passado, presente e futuro, é uma manifestação da ordem divina. O espaço, com sua extensão em comprimento, largura e altura, reflete a vastidão do cosmos criado. A matéria, em seus estados sólido, líquido e gasoso, demonstra a diversidade da criação. Os ensinamentos bíblicos nos convidam a contemplar essa trindade fundamental, reconhecendo a harmonia e a precisão com que Deus moldou o universo. Meditar sobre esses elementos pode nos ajudar a apreciar a complexidade e a beleza da criação. Para muitos, a compreensão dessa criação instantânea oferece uma nova perspectiva sobre a vida e o cosmos. A história da Bíblia nos mostra que, assim como o universo foi criado de forma instantânea, também podemos experimentar momentos de transformação em nossas vidas. Refletir sobre esses ensinamentos bíblicos pode inspirar mudanças positivas, encorajando-nos a ver cada momento como uma oportunidade para o crescimento e a renovação. A presença de Deus em cada aspecto da criação nos lembra que somos parte de um plano divino maior. A Bíblia nos ensina que Deus transcende o tempo e o espaço, não estando confinado por sua própria criação. Ele é o Criador que existe além das limitações do universo que Ele mesmo trouxe à existência. Este entendimento nos prepara para a próxima etapa de nossa jornada, onde exploraremos a transcendência de Deus, um ser que manipula o universo sem ser limitado por ele. A transcendência de Deus é um dos conceitos mais inspiradores e profundos das histórias bíblicas. Deus não está confinado pelo tempo e espaço que Ele criou. Ele transcende todas as limitações do universo. Nas Escrituras, vemos Deus operando além das barreiras físicas, revelando sua natureza infinita e eterna. Este ensinamento bíblico nos convida a reconhecer que a majestade divina ultrapassa a nossa compreensão,
chamando-nos a uma fé que vê além do visível. Ver a transcendência de Deus na Bíblia é perceber sua presença em todos os aspectos da criação, sem ser limitado por ela. Ele é descrito como onipotente e onipresente, capaz de moldar o universo com um simples comando. Esta visão de um Deus que manipula o universo sem ser confinado, por ele nos dá um vislumbre de sua imensa poder e sabedoria. Meditar sobre essa transcendência pode fortalecer nossa fé, lembrando-nos de que estamos nas mãos de um Criador supremo e infinito. Para muitos, compreender a transcendência de Deus oferece uma fonte de grande conforto e esperança. Saber que Deus está além do tempo e do espaço, mas ainda assim profundamente envolvido em nossas vidas, pode nos ajudar a enfrentar desafios com coragem e confiança. A história da Bíblia está cheia de exemplos onde Deus intervém de maneiras que transcendem a lógica humana, mostrando-nos que Ele está sempre presente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A interação entre a força espiritual e a matéria física é um tema fascinante e essencial nos ensinamentos bíblicos. A Bíblia nos mostra que Deus, um ser espiritual, influencia profundamente o mundo físico. Essa interação é visível em muitos momentos das histórias bíblicas, onde Deus se manifesta na criação e nas vidas humanas. Essa dualidade entre o espiritual e o material nos convida a refletir sobre a profundidade da presença divina em nossas vidas cotidianas. Emoções como amor, ódio, inveja e racionalidade são exemplos de como o espiritual se entrelaça com o físico. Na Bíblia, vemos como Deus inspira, guia e transforma os corações humanos, demonstrando que a espiritualidade pode ter um impacto tangível na realidade física. Meditar sobre esses exemplos pode nos ajudar a reconhecer a mão de Deus em nossos próprios sentimentos e ações, levando-nos a uma vida mais consciente e conectada com o divino. Para muitos, essa interação oferece um novo entendimento sobre a relação entre mente e corpo. Os ensinamentos bíblicos sugerem que nossa racionalidade e moralidade são dons divinos, influenciados por nossa conexão com Deus. A história da Bíblia nos mostra que confiar em nossa fé pode nos ajudar a navegar pelos desafios da vida com sabedoria e discernimento. Reflexões sobre essas verdades podem nos proporcionar uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. À medida que contemplamos a interação entre a força espiritual e a matéria física, somos chamados a ver a vida com uma perspectiva renovada. Deus, em sua infinita majestade, transcende todas as limitações humanas. Esta é uma das verdades mais poderosas e inspiradoras encontradas nas histórias bíblicas. Ele não está preso ao tempo, ao espaço ou às leis da natureza que ele mesmo criou. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que Deus é ilimitado em poder, sabedoria e amor, oferecendo-nos um vislumbre de um ser que é verdadeiramente supremo. Meditar sobre essa verdade pode nos ajudar a compreender a imensidão do divino e nossa própria pequenez diante dele. A transcendência de Deus se manifesta em suas ações e interações com o mundo. Na Bíblia, vemos exemplos de milagres e intervenções divinas que desafiam as leis naturais. Desde a separação do Mar Vermelho até a ressurreição de Jesus, os ensinamentos bíblicos nos mostram que para Deus nada é impossível. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas testemunhos vivos do poder ilimitado de Deus. Refletir sobre esses milagres pode fortalecer nossa fé e nos lembrar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Para muitos, compreender as limitações inexistentes em Deus pode trazer um grande conforto e esperança. Saber que adoramos um Deus que não está restrito pelas mesmas limitações que enfrentamos nos dá força para enfrentar nossos próprios desafios. Adorar a Deus é reconhecer sua grandeza e cuidado em todos os aspectos da criação. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos que nos convidam a contemplar a majestade divina. Desde os céus estrelados até a intrincada estrutura de uma folha, a Bíblia nos mostra que Deus está presente em cada detalhe do universo. Meditar sobre esses ensinamentos bíblicos
pode renovar nossa fé e nos ajudar a ver a mão de Deus em todas as coisas, grandes e pequenas. A conexão com a grandiosidade de Deus, visível na criação, nos leva a um profundo senso de reverência e gratidão. Ao observar a beleza do mundo ao nosso redor, somos lembrados de que somos parte de algo muito maior. Os ensinamentos bíblicos nos encorajam a louvar a Deus por sua sabedoria e amor, expressos em cada elemento da natureza. A história da Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de como essa adoração pode ser vivida no dia a dia, desde simples orações até atos de bondade e serviço ao próximo. A Bíblia nos ensina que a adoração não é apenas um ato de reconhecimento, mas também uma forma de nos conectarmos com Deus de maneira mais profunda. Quando adoramos, estamos abrindo nossos corações para receber sua presença e orientação. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que, ao louvarmos a Deus, também fortalecemos nossa fé e renovamos nossa esperança. Esta prática diária de adoração pode transformar nossa vida, trazendo-nos paz e propósito. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.